Seja bem-vindo ao canal Um Ex-Ignaro Lendo. Meu nome é Samuel Carvalho e hoje eu irei falar de mais um livro do autor C.S. Lewis, O Peso da Glória. Os poucos livros de C.S. Lewis que eu comprei até agora são da edição especial da editora Thomas Nelson. Eles são muito bem feitos, capa dura, alto relevo de algumas imagens, o que deixa as capas belíssimas. É óbvio que é válido aquele velho conselho de que não se deve julgar um livro pela capa, mas um bom livro merece, consequentemente, uma boa capa. Falando do seu conteúdo, ele se divide em 9 capítulos que compõem o livro Peso da Glória. Como vocês já sabem, já foi dito em outros vídeos, Lewis não sentou para escrever um livro. Na verdade, ele preparou discursos para falar às pessoas. Existem, obviamente, muitas diferenças entre fazer um discurso em uma faculdade, uma igreja ou numa rádio e se propor a escrever um livro. Nesse sentido, os capítulos que compõem esse livro são divisíveis e independentes. Hoje eu pretendo falar sobre um desses 9 capítulos, o capítulo de número 7, intitulado por Lewis Membresia. E eu lanço mão apenas desse capítulo por 2 motivos básicos. O primeiro, pela minha incapacidade de tratar de 9 assuntos, 9 capítulos desse livro aqui dentro de um único vídeo. O segundo motivo é porque esse foi um dos meus capítulos preferidos. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa que me trouxe várias questões. Ela havia conversado com uma amiga que trouxe inovações evangélicas. Aparentemente havia descoberto segredos bíblicos não revelados. Ela afirmava que já não precisava mais ir à igreja. Ela poderia servir a Deus sozinha na sua casa, dentro do seu quarto, na sua individualidade. Esse é um dos pontos que Lewis vai tratar. Aparentemente, falava a nós. Esse movimento dos desigrejados não é novo e, pelo visto, nos tempos de Lewis, muitas pessoas acreditavam que era possível ser um verdadeiro cristão ausente da comunidade evangélica. As pessoas lançam mão de textos onde Jesus orienta que as orações sejam feitas em secreto, dentro do quarto. Isso é maravilhoso e você não pode se ausentar dessa sua responsabilidade, desse seu privilégio de não estar preso a um local, a um salão, a um templo. Isso é maravilhoso. Por outro lado, se você já ouviu esse tipo de doutrina ou se no seu coração já passou essa ideia, eu devo te alertar, não é bíblica. E eu não estou falando de orar em secreto, de dar esmolas em secreto. O que eu digo que não é bíblico é essa ideia da individualidade no cristianismo. Aqui no Rubim há algum tempo tinha uma frase que era muito conhecida, se você é daqui você vai se lembrar. Não pode chamar Deus de pai quem não trata o próximo como irmão. É uma ideia interessante. Na Bíblia tem outra ideia muito mais interessante. Como você pode afirmar que ama a Deus, a quem você nunca viu, se você não consegue amar o seu próximo que você vê? Esse é um duro golpe nas pessoas que pensam que podem ser cristãs isoladamente. Esse movimento de se ausentar da comunidade, ele acontece por 2 motivos. O primeiro pode ser por feridas. A pessoa se sente machucada, ferida, abandonada dentro da igreja e ela decide sair e viver isoladamente. Um outro motivo é aquele tipo de pessoa que se sente santa demais. Ela é muito correta, ela praticamente não erra, ela não peca, e as outras pessoas sim, elas são totalmente depravadas, são pecadores, são erradas, elas não poderiam estar nem ali sentadas ao lado delas. E nesse momento a pessoa então decide que é melhor ela sair, já que ela é tão santa, ela se afasta da comunidade. Ideias totalmente contrárias à palavra de Deus. Um outro ponto que ele trata é a questão do coletivismo. Ele vai lembrar que quando entrou na faculdade, a associação estudantil tinha apenas 12 membros. Eles liam os seus trabalhos, as suas monografias uns para os outros, a fim de que tivessem auxílio, correção desses trabalhos. Segundo o autor, anos depois, essa mesma associação teria centenas de alunos. E essa também é uma ideia perigosa quando a gente fala de igreja. Perceba que no coletivismo, a associação ela se dá entre iguais, entre pessoas que são semelhantes, ou seja, eu me associo daqueles que pensam igual a mim. Isso significa que as pessoas que não pensam, não agem como eu, elas não serão aceitas no meu grupo. E segundo ele, nesses grupos as trocas elas são cada vez menores. Após abordar essas 2 ideias, Lewis vai trazer para a gente então a ideia central, a ideia da membresia. Ele vai comparar a ideia de membresia à ideia de família e a ideia de corpo. Uma família não é formada como no coletivismo. Nós temos o homem, a mulher, crianças, idosos, pai, mãe, filhos, avós, tios. Cada uma dessas pessoas tem um papel, tem uma função dentro da família e são insubstituíveis.
Com isso, não faria nenhum sentido uma família formada apenas por avós, ou tios, ou pais, ou mães, ou filhos, ou irmãos. A família, a beleza da família está na diferença de papel que cada um ocupa e exerce. Da mesma forma, a ideia do corpo. Por mais que um membro ou outro pareça ser mais honroso ou menos honroso, cada um deles tem um papel importantíssimo, fundamental e indispensável para o bom funcionamento de todo o nosso corpo. E essa é a ideia perfeita da membresia dentro da igreja. Há lugar dentro da igreja para os muito espirituais, há lugar para aqueles que ainda têm dificuldade na fé, há lugar para aqueles que já comem um alimento sólido e há lugar para aqueles que ainda bebem leite. Os mais sábios, mais velhos, eles instruem os neófitos, os que estão chegando agora na fé. Os mais fortes auxiliam, consolam os mais fracos. Os mais abastados ajudam os mais necessitados. Todos oram uns pelos outros, todos atendem à necessidade uns dos outros. E assim o corpo cuida do corpo, os membros cuidam entre si uns dos outros, visto que de fato temos um Pai e somos irmãos. A gente pode com isso então concluir que eu não sou a igreja, eu faço parte da igreja. Eu não sou noiva de Cristo, eu faço parte da noiva de Cristo. Eu não sou o corpo, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. E Ele é a cabeça do corpo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha te ajudado, espero que você sinta um interesse por ler esse maravilhoso livro de C.S. Lewis, O Peso da Glória. E em outras oportunidades eu trarei mais capítulos desse livro fantástico. Até o próximo vídeo, tchau!